Opa, tudo bom? Eu sou o Vinícius e seja muito bem-vindo a mais uma aula passo a passo. E hoje nós vamos falar sobre um tema bem específico, um tema extremamente importante, que é como se proteger de vírus no celular. O foco dessa aula vai ser totalmente voltado para isso. O que é, quais são os sintomas e o que você faz para se proteger de vírus no seu celular. E sintomas, né, pode parecer que é o vírus tipo, o vírus que a gente mesmo pega, tipo gripe e tudo mais, mas não é disso que eu tô falando. São sintomas que o vírus, uma vez instalado no seu celular, o que ele faz com o seu celular? O que você pode verificar no seu celular para entender se ele está ou não com vírus? Ou melhor, se ele pode estar ou não com vírus, e a gente chama isso de sintomas também. Beleza? Então hoje vai ser totalmente voltado para isso. E se você me segue aqui, ou se você ainda não me segue, é importante você entender que o conteúdo que eu faço aqui, as aulas que eu faço aqui, eu faço de forma detalhada, bem passo a passo mesmo, para que você aí do outro lado consiga colocar em prática sem ficar com medo de tocar o dedo num botão e danificar o seu celular e principalmente sem ter que depender dos outros, sem ter que ficar esperando para alguém chegar na sua casa e fazer por você. Tá bom? Então o objetivo aqui é te explicar de forma detalhada para que você assista e depois de assistir você possa colocar em prática no seu celular, tá bom? Então nesse primeiro momento, assista a aula, não coloque em prática junto comigo, porque senão você não vai conseguir entender. Você vai acabar perdendo partes importantes da explicação. Então fica comigo, presta atenção e depois coloque em prática. Lembrando que essa aula fica disponível aqui no meu canal por 7 dias de forma gratuita, mas se você for aluno da comunidade Independência Digital, dentro do aplicativo da comunidade, você tem acesso a essa e todas as outras aulas ao longo de todo o seu período aqui no curso, beleza? Então olha só, vou compartilhar minha tela aqui com vocês, fiz algumas anotações e a gente vai passar hoje por o que é um vírus de celular, como o vírus entra no celular, quais os sintomas de um vírus, quais as medidas de segurança e prevenção e como instalar e usar antivírus. Beleza? Então nós vamos passar por todos esses pontos. Eu deixei várias anotações aqui para facilitar para vocês. Eu peço apenas que você preste atenção na que eu estou falando nesse momento. E a gente vai começar por o que é e o que faz um vírus no celular. Olha só, já que eu vou te ensinar sobre como usar um antivírus, qual antivírus instalar, é importante você ir se familiarizando com esse termo, malware. O que é um malware? É um vírus, tá? Então, digamos que a forma mais corretinha de chamar seria malware, mas a maioria de pessoas como nós chama de vírus. Estou te ensinando que malware é a mesma coisa que vírus, porque dependendo do aplicativo de antivírus que você for utilizar, não vai aparecer vírus, vai aparecer malware. E aí você vai bater o olho e vai entender, opa, malware é o que o Vinícius explicou, é um vírus. Então tá bom, eu entendi, agora eu consigo seguir em frente, beleza? E quais são os objetivos do vírus, né? Mais fácil do que eu explicar o que é eu explicar o que ele faz no seu celular, quais são os objetivos dele. E a gente tem basicamente, eu separei em 4 itens aqui, o que o malware ou o vírus tem o objetivo de fazer no seu celular. Existem outras possibilidades, existem várias outras, mas eu estou te mostrando aqui as principais, aquelas que são mais comuns para a nossa realidade, tá bom? Para começar, coleta de documentos e informações pessoais. Uma vez que o vírus está dentro do seu celular, está instalado no seu celular, ele começa a coletar informações, documentos particulares, às vezes algum tipo de contrato, ou se você tem no seu celular CNH, RG, CPF, ele começa a coletar documentações do seu celular e dali ele começa a se aproveitar desse tipo de informações. Claro que todo vírus tem uma pessoa por trás daquilo dali. Então, não é o vírus que vai pegar os seus documentos e vai aplicar um golpe em você. Não. Quem instalou o vírus, quem criou o vírus é que vai aplicar esses golpes e é a pessoa que vai estar recebendo essas informações suas, coletando esses documentos e informações pessoais suas, beleza? Então, atrás de um vírus tem sempre um bandido, beleza? Outra possibilidade, acesso remoto.
O que seria isso, Vinícius? Imagina eu aqui da minha casa conseguir acessar o seu celular aí na sua casa e fazer as coisas nele. Conseguir fazer ligações, conseguir mandar mensagens no WhatsApp se passando por você. Isso é um acesso remoto. De onde eu estou, eu acesso o seu celular. Isso também é uma possibilidade de que um vírus ou um malware pode causar no seu celular. Outra possibilidade, registrar teclas digitadas. Quando você abre o seu aplicativo de banco e digita a sua senha, alguns tipos de vírus conseguem coletar a senha, porque eles conseguem ler quais foram as teclas digitadas no seu teclado. Com isso, eles acabam roubando sua senha e aí tendo acesso aos seus aplicativos de banco ou demais aplicativos que você tenha no seu celular. Aplicativo de banco é apenas uma das possibilidades e eu diria que são as mais comuns porque é ali que tem dinheiro, né? E por último, mas lembrando que não se limita apenas isso, sobrecarregar o sistema, deixar o seu celular lento, travando, desligando, enfim, sobrecarregar a ponto dele não funcionar direito. E como eu disse, eu separei 4, mas existem várias outras possibilidades, como por exemplo, espionagem, mas nós somos pessoas comuns. Então por que alguém iria querer nos espionar? Eu sei que algumas pessoas têm, né, eu não diria nenhuma paranoia, mas fica meio preocupado, eu acho que estão me vigiando, eu acho que estão espionando o meu celular. Pessoal, isso para mim, isso é minha opinião, do meu ponto de vista, isso não faz muito sentido. Alguém querer espionar a gente, saber o que a gente está fazendo, não faz muito sentido do meu ponto de vista, porque nós somos pessoas comuns, pessoas simples. Agora, todos os outros são mais comuns. Por exemplo, querer coletar suas informações. Eu não quero saber, eu não quero te espionar, saber o que você faz, né? Pelo menos pensando na cabeça de um bandido. Por que um bandido que instala um vírus no seu celular, você é uma pessoa simples, vai querer saber o que você faz no dia a dia, te espionar, saber onde você vai? Mas faz mais sentido ele querer coletar suas informações, roubar seus dados, senhas e tudo mais, tá bom? Então assim, pode acontecer espionagem? Pode, mas não é tão comum quanto esses que eu mencionei aqui, beleza? E aí, você já entendeu então o que o vírus pode causar no seu celular? Como que ele chega até o seu celular? E é isso que a gente vai passar agora aqui. E é o seguinte, para começar, deixa eu só posicionar melhor aqui e dar espaço nesses de baixo aqui para vocês não prestarem atenção naquele outro. Como que um vírus, ele pode entrar no seu celular? É o seguinte, primeira coisa, primeira possibilidade e a mais comum, digamos assim, uma das mais comuns, tá? Download de aplicativos. Vinícius, então eu tenho que tomar cuidado com qual aplicativo eu baixo? Não. Você não tem que ter cuidado com o aplicativo. Você tem que ter cuidado com o local onde você baixa esses aplicativos. E daqui a pouquinho, na parte da prevenção, eu vou te falar onde baixar aplicativos. Mas de maneira resumida, quando você estiver navegando no Instagram, no YouTube, no Facebook ou qualquer outro local da internet e aparecer a sugestão de instalar um aplicativo, não instale. Nunca instale, beleza? Porque pode ser um vírus. Significa que é? Não. Pode ser. Se a gente não tem certeza, melhor evitar e baixar esses aplicativos sempre num local seguro, que eu vou explicar daqui a pouco. Outra possibilidade, também uma das principais, mensagens de texto, aquele famoso SMS. É comum as pessoas mandarem mensagem, os bandidos falando: você tem pontos a expirar, você vai perder suas milhas, foi feita uma transferência no seu nome, enfim, eles mandam várias mensagens mentirosas. Você foi sorteado, tá aqui o seu prêmio. Enfim, várias mensagens que não fazem sentido algum. E essas mensagens sempre têm um link, que é um texto onde você toca o dedo e te leva para algum lugar. Semelhante no WhatsApp, que a gente manda link, por exemplo, para vocês chegarem na aula, vocês sabem quem está enviando. Porém, quando o assunto é mensagem de texto, ou propriamente o WhatsApp também, você tem que entender quem é que está te enviando aquilo dali. Faz sentido? Por exemplo,
Eu, Vinícius, te enviei. A gente fez Semana da Inclusão Digital um tempo atrás. Eu abri inscrição para a comunidade de dependência digital. E aí eu fui lá e mandei links para vocês. Faz sentido? Faz. Vocês se inscreveram para participar do evento. Alguns de vocês demonstraram interesse na comunidade. Então a gente manda links, mas vocês sabem quem está enviando. Vocês estão dentro do grupo. Vocês passaram o seu contato, o contato de vocês na hora de se inscrever no evento. Então assim, aquilo ali faz sentido. Agora, do nada, chega pontos do Banco do Brasil prestes a expirar. Você tem conta no Banco do Brasil? Às vezes você não tem. Santander, sua compra não sei o que, tal, foi aprovada no cartão X. Você tem aquilo dali? Não. Então, é muito importante você ter atenção antes de tocar em qualquer link. Beleza? Porque é assim que eles entram no seu celular. É assim que os vírus entram no seu celular. Da mesma maneira que a mensagem de texto, esse SMS, os e-mails também funcionam assim. E do mesmo jeitinho, pontos a expirar, milhas que você vai perder, prêmio que você ganhou, enfim, as mesmas mensagens usadas em texto, em SMS, eles também mandam em e-mails. Então, muita atenção, que também é uma das possibilidades de pegar vírus no celular. Sites falsos ou comprometidos. Vinícius, o que seria isso? Site falso, um site que não existe. Uma vez a tia da minha esposa me mandou uma mensagem assim: Vinícius, será que isso aqui é verdade? Eu não vou me lembrar agora de detalhes, tá? Eu não vou me lembrar de detalhes, mas foi algo mais ou menos assim. 2 barris de chopp da Heineken por R$ 79,90 no Extra. Extra é um site grande, famoso, confiável, de verdade, digamos assim. Não é um site falso. Só que o anúncio que ela viu no Facebook na época era um anúncio falso, se passando pelo Extra. E aí o que eu fiz? Cliquei naquele anúncio? Não. O que eu fiz? Ela me mandou o print, eu abri o site do Extra e lá no site do Extra, sabe quanto custava um barril? R$ 99,00. Sendo que naquele anúncio ali daquele falso site estava custando R$ 79,00 ou 69, 2 barris, algo desse tipo. Então assim, bom demais para ser verdade. Ela desconfiou, me mandou, eu verifiquei e aquele site ali que estava anunciando não era o Extra de verdade, era um golpista se passando pelo Extra. Então aquilo dali era um anúncio que te levava para um site falso. A questão do anúncio aqui foi só um caminho para chegar no site, mas poderia ser em qualquer outro lugar. Poderia você pesquisar barril de chopp, sei lá, e aparecer um site falso. Então, assim, muita atenção com o conteúdo que vocês abrem, porque podem ser de sites falsos. E o que seria um site comprometido? Imagina o Extra, de verdade. Imagina que alguém hackeou o site do Extra. Quando alguém hackeia um site de verdade, o que você coloca ali está comprometido. Se você preenche senha, se você preenche dados de cartão, aquilo ali está tudo comprometido. Então, isso seria um site comprometido. Site falso é alguém que criou e não existe, é uma imitação. E um site comprometido é um site de verdade, porém foi hackeado para coletar informações, tá bom? Site comprometido não é algo tão comum. Por quê? Porque esses sites grandes que faria sentido para o bandido hackear, eles têm uma segurança muito alta, então por isso é meio complicado, é mais difícil, mas já aconteceu, tá bom? Isso já aconteceu. Outro ponto que os vírus entram no celular: redes Wi-Fi inseguras. Quando você se conecta à internet numa rede Wi-Fi insegura, que não tem tanta proteção, bandidos podem estar ali instalando vírus para coletar dados. E aí vale um ponto de atenção. Eu sei que é legal a gente estar na rua e ter acesso a um Wi-Fi gratuito em alguns locais, mas esses Wi-Fi gratuitos, eles têm uma segurança muito menor do que um Wi-Fi convencional que você tem na sua casa ou numa empresa. Então, muito cuidado com Wi-Fi gratuito. Vinícius, eu não devo mais usar o Wi-Fi gratuito? Se você precisar usar, utilize.
Se você precisar usar, utilize, mas com cuidado. O que eu quero dizer com isso? Não faça transações de banco enquanto você está no Wi-Fi gratuito. Não acesse sites onde você vai precisar digitar dados sigilosos. Então, assim, cuidado. Não faça pagamentos, não faça compras online em Wi-Fi gratuito. Evite ao máximo. Ah, eu quero usar o WhatsApp, eu quero dar uma olhadinha no Instagram. Tudo bem, se conecta. Mas evite fazer transações, digamos, que envolva alguma informação mais sigilosa. Beleza? Então, essas são as maneiras que o vírus entra no seu celular. Então, você já entendeu o que é vírus, como que ele entra no seu celular. Então, fica muito mais fácil você entender quais são os sintomas que ele causa no seu celular para a gente partir depois para as medidas de prevenção e segurança. Se você entende que você precisa evitar essas coisas aqui, você já está entendendo quais são as medidas de segurança e a de prevenção, mas tem algumas coisinhas a mais que eu vou incrementar para te trazer maior segurança, tá bom? Mas antes disso, quais são os sintomas? Como ter a certeza, Vinícius, que o meu celular não está com vírus ou que ele de fato está com vírus? E os sintomas basicamente são celular lento, o desempenho dele fica lento, sabe? Você toca o dedo para abrir alguma coisa e ele fica lá demorando. Tudo que o seu celular faz parece que está fazendo de uma forma mais devagar, mais lenta. Isso é o desempenho lento. Então, se ele tiver com isso, pode ser um sintoma de vírus. Consumo elevado de internet. Como assim, Vinícius? Quando você está usando a internet da sua operadora de celular, você está utilizando dados móveis e você normalmente tem um limite. Quando você está no Wi-Fi, você usa à vontade. Porém, quando você está pela internet da sua operadora, esse plano ele tem um limite. Ele é finito. Então, por exemplo, você tem 8 gigas no mês. E aí você tem 8 gigas e aí você vai consumindo. Quando chegar no final, acaba esses 8 gigas. E aí você sabe que 8 gigas é o suficiente para você passar o mês todo. Dá e sobra. Só que aí com poucos dias, isso aí vai lá e pum, acaba. Isso é uma possibilidade também de um sintoma do vírus. Existem algumas coisas que os bandidos fazem, que eles utilizam o seu celular para fazer certas coisas na internet. E isso consome bastante internet. Por isso que um dos sintomas é o consumo elevado de dados, de internet no seu celular. Bateria descarregando rapidamente, como eu disse. Alguns vírus, eles utilizam o seu celular para fazer coisas para eles. E aí seja desde acesso à internet a operações que vão consumir demais a bateria do seu celular. Por quê? O celular, a gente vai até falar de bateria provavelmente na próxima aula. Mas um celular, quando ele está parado, ele está bloqueado, ele quase não consome bateria. Porém, um celular que está ali, olha, fazendo várias coisas, ele tem um consumo elevado de bateria. Bom, então isso também é um sintoma. Aplicativos desconhecidos aparecendo no seu celular. Do nada, aparece um aplicativo no seu celular. Um aplicativo que você não instalou. E aqui, pessoal, eu sei que às vezes pode parecer que apareceu do nada aquele aplicativo. Mas preste atenção que às vezes foi você que tocou o dedo em algum local e instalou sem querer. Eu estou falando isso para você não se assustar, beleza? Eu sei que eu já ouvi vários de vocês falando, isso apareceu aqui, eu não sei como. Mas às vezes foi ali na utilização, você tocou o dedo, não sabia, não tinha entendido que era para instalar e um aplicativo instalou. Isso não quer dizer que aquilo dali é um vírus, beleza? Porque foi você que instalou. Então, tenha atenção, cuidado, e se você tiver certeza de que aquele aplicativo ali não foi você que instalou, que ele realmente apareceu ali do nada, aí sim é um sintoma de vírus. E por último, comportamento anormal do seu celular. O que seria isso? Do nada você está usando o seu celular e ele pisca a tela, ou ele apaga, ou ele desliga, ou ele começa a aquecer demais. São anomalias, são coisas, digamos, anormais que o seu celular está fazendo. E aí, isso não é algo normal, beleza? Então, se não faz sentido aquilo dali, se não é normal do seu celular, é talvez um sintoma de um vírus. Por que eu falo talvez, pessoal?
Porque não necessariamente pode ser vírus. Às vezes o seu celular ele está com desempenho lento porque ele está com armazenamento cheio. Às vezes ele está com consumo elevado de internet porque você está com atualizações em segundo plano. Às vezes a bateria está descarregando rapidamente porque ela já está viciada, ela já está com algum problema. Então assim, são possíveis sintomas para você ficar alerta. Eu preferi passar logo os sintomas porque eu vou mostrar agora as medidas de prevenção e na sequência como instalar um antivírus, tá bom? Então assim, eu mostrei isso daqui para você ter uma ideia das coisas que podem acontecer no seu celular e da importância de você se proteger. E é exatamente agora a parte das medidas de prevenção do celular, beleza? E aí, olha só, entre as medidas de prevenção, a gente tem a primeira, instalar aplicativos, apps confiáveis. Quais são os aplicativos confiáveis, Vinícius? Tem uma lista? Não, não tem uma lista, mas tem uma coisa bem simples. O local onde você baixa e instala esses aplicativos. Você sempre deve baixar aplicativos da Play Store, se você tem um Android, ou da App Store, se você tem um iPhone. Esses dois aplicativos já vêm instalados no seu celular para que você utilize eles para baixar novos aplicativos. Beleza? Então é muito importante você baixar apenas por um ou pelo outro. Por que um ou outro? Porque o iPhone só tem o App Store e o Android só tem a Play Store. Beleza? Play Store também antigamente chamado de Google Play. Beleza? Manter o sistema operacional atualizado. O que é isso, Vinícius? É o sistema que faz o seu celular funcionar. Celulares das marcas Motorola, Samsung, LG, Xiaomi, tem um sistema, sabe qual? Android, que é o que a gente fala aqui. O iPhone, qual que é o sistema dele? É o iOS da Apple. Então você precisa manter o sistema que faz o seu celular funcionar atualizado. Sempre ali, olha, com novidades, com melhorias, com correções. Então toda vez que você pegar o seu celular e aparecer uma mensagem de atualização do sistema operacional disponível, atualize. Atualize por quê? Porque isso vai trazer maior proteção no seu celular. Vai deixar o seu celular mais protegido, por quê? Porque os bandidos, eles estão sempre inovando quando o assunto é vírus e tudo mais. Então o celular, ele precisa também acompanhar essa evolução, porque senão ele vai ser muito suscetível a vírus. Então o que acontece? As empresas do Android e do iOS, né, Android e iPhone, eles atualizam, eles buscam novidades, melhorias, aumento da segurança e da proteção, e essas melhorias chegam no seu celular através das atualizações do sistema operacional. Então, toda vez que aparecer atualização disponível, instale. Instale porque ali ou vai ter uma melhoria ou vai ter um aumento, um incremento da sua segurança. Então, isso é muito importante. Beleza? Outra medida de segurança, atenção aos links enviados por desconhecidos. Aquilo que eu já falei, chegou uma mensagem, seja por SMS, WhatsApp talvez, ou e-mail, não faz sentido? Não toque no link. E por último, instalar um aplicativo de antivírus. Isso daqui tem algumas particularidades e eu vou te explicar agora sobre aplicativo de antivírus, beleza? E é o seguinte, o que é a questão aqui sobre aplicativo de antivírus? Se o seu celular é um iPhone, você não precisa de antivírus, desde que se você tomar os cuidados acima. Quais cuidados, Vinícius? Instalar aplicativos apenas de locais seguros, manter o sistema operacional atualizado, atenção aos links enviados e instalar. Esse aqui não precisa, né? Porque é o que eu estou querendo dizer agora sobre ele. Então, o iPhone, pessoal, ele é um sistema muito seguro. O iPhone ele é um celular mais caro, justamente por causa desse sistema dele também, o iOS. Ele é muito mais seguro do que o Android. Ele é um celular, ele é um sistema muito específico.
ele, para algumas pessoas, ele é até meio que engessado. Por quê? Porque ele é mais seguro. Ele te traz uma maior proteção. Então, por esse motivo, se você seguir todas essas recomendações aqui, com exceção dessa, é claro, você não precisa instalar um antivírus no iPhone. Beleza? O Android, Vinícius, o Android é recomendado instalar um antivírus. Olha só, esse meu celular Android aqui, o meu iPhone primeiro. O meu iPhone é o meu celular particular. Eu tenho um antivírus nele? Não, não tenho. Já peguei vírus alguma vez? Também não. Por que que eu nunca peguei? Porque eu sigo essas recomendações aqui. Isso que eu escrevi aqui para vocês é o que eu faço para mim. Então, se você segue isso daqui, não se preocupe com relação a vírus. No Android, Vinícius, você tem um antivírus no Android? Não, eu não tenho antivírus no meu Android. Mas aqui fala que é recomendado. Sim, se você é uma pessoa que está aprendendo a usar o celular, pode ser que algumas dessas coisas que eu te mostrei, você não consiga fazer, se esqueça e tudo mais, porque você ainda não está familiarizado. Então, nesses casos, é recomendado ter um aplicativo de antivírus, porque diferente do iPhone, o sistema do Android, ele não é tão seguro. O iPhone, ele é mais seguro do que o Android. Por esse motivo, no iPhone não precisa mesmo, se você seguir as instruções. Agora, no Android, por mais que você siga, é recomendado você ter um aplicativo de antivírus, porque infelizmente ele não é tão seguro quanto o iPhone. Beleza? E aí, só para liberar quem é do iPhone. Quem é do iPhone está querendo sair da aula? Olha só, deixa eu mostrar uma coisa aqui. Que caso você do iPhone queira ter um aplicativo de antivírus, você pode ter. Só que existem basicamente dois tipos de aplicativo, os gratuitos e os pagos. No iPhone não tem aplicativo gratuito realmente bom, beleza? Não tem. Então, no iPhone, como ele já é seguro, para você ter uma coisa que realmente vale a pena, que faça sentido, você vai precisar pagar por isso, você vai precisar pagar por um antivírus. Beleza? E qual que é o antivírus que eu poderia recomendar, tá? Isso é uma pesquisa que eu fiz agora no mês de junho e o aplicativo de antivírus que está sendo mais seguro tanto para Android quanto para iPhone é esse daqui, olha. Deixa eu mostrar aqui. Ó, deixa eu só ajustar a tela do meu celular aqui. Pronto. O aplicativo que está sendo mais seguro nesse momento, e isso pode variar, tá bom? É o Bitdefender, que é esse daqui, olha, com esse B. O que você do iPhone pode fazer? Você pode vir na App Store, lembra, loja de aplicativos, aqui pesquisar pelo Bitdefender aqui em cima e instalar esse aplicativo no seu iPhone. Depois que ele tiver instalado e configurado, você pode abrir ele e aqui ele vai te dar algumas possibilidades de forma gratuita, porém por tempo limitado. Você pode simplesmente tocar aqui, olha, e verificar. E ele vai verificar se o seu celular, se o seu iPhone está ou não seguro. No meu caso, olha, tudo bonitinho. Só tocar em continuar, está tudo seguro. Como eu disse, é um sistema realmente bem seguro. Você que tem iPhone e instalar esse aplicativo tem que tomar atenção nisso daqui, olha. Tocar aqui em atualizar. Quando você toca aqui, ó, deixa eu tentar mostrar aqui o que eu preciso. Aqui embaixo, olha. Quando você toca em atualizar, olha só o que ele fala. Você vai poder usar gratuito por 14 dias, depois vai custar R$ 50 no ano. E aí, se você quiser, você vai poder adquirir. Ou então, R$ 5 por mês. Então, você pode instalar isso daqui e pagar mensalmente ou de forma anual, caso você queira. Mas precisa? Não, não precisa. Vinícius, por que você tem no seu celular então? Eu instalei só para mostrar para vocês, beleza? Eu estou até apagando aqui na sua frente, porque eu realmente não acho necessário ter isso daqui no meu iPhone, beleza? E o Android? O Android você já entendeu que o assunto é um pouquinho diferente. Então eu vou mostrar meu Android aqui agora.
E no Android, esse daqui, como eu não tenho operações bancárias nele, eu faço só o básico nele, não tem nada aqui que possa, que um golpista pode pegar e me hackear, não tem nada demais no meu Android, eu uso só o básico para fazer as aulas. Então, por esse motivo, eu não utilizo um aplicativo de antivírus nele. Mas você, caso queira ter, o que você vai fazer? Você vai abrir a Play Store, que é essa daqui, olha, que é a loja de aplicativos do Android, lembra? Vai tocar aqui e você vai pesquisar por dois aplicativos. O primeiro aplicativo, dois não, um só. Vai depender de você. O primeiro aplicativo, ele é gratuito. Tocando aqui, você pode digitar Doutor Web e pesquisar. O Doutor Web, ele é um aplicativo gratuito. Gratuito até certo ponto. Na verdade, é esse daqui que você precisa baixar, olha. Doutor Web Lite. Assim, olha. Porque o Doutor Web puro, ele é pago. Mas o Doutor Web Lite, ele é gratuito. É esse daqui, olha. Esse daqui. Quando eu toco nele, na verdade nele não, né? Eu vou tocar aqui, olha, para instalar. Eu toco para instalar. Ele vai para dentro do meu celular. E é importante vocês se familiarizarem também com um termo. Vocês viram que no iPhone estava escrito analisar naquele aplicativo que eu usei, o Bitdefender. Mas em alguns casos pode aparecer a palavra varredura. Varredura do sistema ou do celular. O que é isso? É pesquisar dentro do seu celular, é procurar se tem algum vírus ou não. Beleza? E aí, uma vez instalado, eu toco aqui para abrir. Aqui é um contrato de licença. Você pode recusar, mas aí você não consegue usar o aplicativo. Então não tem jeito, você tem que aceitar. Aceitou? Aqui ele vai te falar algumas coisas sobre acesso a todos os arquivos, que ele precisa disso. Você vai tocar aqui. Você vai vir em configurações aqui embaixo. E você vai tocar aqui para autorizar. Meu Deus, Vinícius, mas eu estou dando acesso aos meus arquivos para ele? Como que ele vai verificar se tem vírus no seu celular, nos seus arquivos, se ele não tiver permissão para fazer isso? Então, precisa liberar. E aí você vai tocar aqui em voltar. E esse daqui, enviar notificações. Eu não gosto que fique enviando notificações porque eles são chatos. Toda hora chega notificação, então não habilite isso daqui. Pelo menos é a minha recomendação. E aí basta tocar aqui em cima, olha, para fechar essa tela. Fechou? Você pode sair e procurar por esse aplicativo. Ele já está no seu celular. Ó o meu aqui. Toquei nele. Ah, é obrigado colocar notificação. Então não tem jeito, vai ter que liberar. Permitir. E aqui você toca de novo em permitir. Pronto, agora ele permite usar o celular. Então você viu que apesar de chato, é obrigatório. Beleza? O que você pode fazer aqui? Verificação rápida ou verificação completa. Também tem a personalizada, onde você escolhe o que verificar. Minha recomendação, verificação completa. Quando você toca na verificação completa, ele vai dar uma olhada em tudo que tem dentro do seu celular. Eu só não vou fazer ela aqui agora porque demora. E quando isso está acontecendo, seu celular fica inutilizável. Beleza? Então, por esse motivo, eu vou fazer a verificação rápida. Toco aqui, o que ele vai fazer? Ele vai olhar o que tem no meu celular de maneira mais superficial para ver se encontra vírus. E aí, mesmo que de forma superficial, você está vendo que vai demorar um pouco. 2% de 100. Então, vai demorar. Não tem como ser 2% de outra coisa, né? Se é por cento. Mas enfim, desculpa. Enfim, precisa chegar a 100 ali. Vai demorar. Então, quando você for fazer algo assim, tenha certeza de que você não vai precisar usar o seu celular naquele momento. Ah, eu tô na rua, tô aqui sentado num ponto de ônibus, sei lá, decidi fazer. Ah, mas daqui a pouquinho eu vou precisar. Não, não faça. Então, deixa o momento que você estiver em casa, sem nada para fazer no celular, aí você coloca para rodar isso daqui. Caso contrário, não faça isso. Beleza? E aí, pessoal, conforme ele for verificando, vai começar a aparecer aqui embaixo
Ameaças detectadas. Pode ser que apareça alguma coisa? Talvez. Como eu disse, não é obrigatório ter um antivírus no Android, é recomendado. Por quê? Porque também é um sistema seguro. Ele só não é tão seguro quanto o iOS do iPhone, beleza? Então assim, por esse motivo, pode ser que apareça um vírus, mas no meu caso aqui provavelmente não vai aparecer, porque eu tomo muito cuidado na utilização, eu não toco em links suspeitos, nem nada do tipo. Tá joia? Então assim, pode aparecer, pode não aparecer. Se aparecer, ele vai te trazer alguma sugestão. Normalmente ele vai falar mover para a quarentena ou remover vírus. E aí você pode dar sequência nessa sugestão dele, tá bom? Outra coisa que eu queria trazer para vocês aqui. Se você... Deixa eu ver se ele vai continuar rodando em segundo plano. Aparentemente vai. Eu quero mostrar outra coisa para vocês aqui e eu queria deixar isso acontecendo. Ó, ele está verificando ainda. Então, eu vou deixar ele em segundo plano aqui, enquanto eu mostro outra coisa para vocês. Eu falei que existem basicamente dois tipos de aplicativo de antivírus, o gratuito e o pago. Qual a diferença? O pago é muito melhor. Tá? O pago ele tem muito mais proteção para você. Ele é muito mais robusto, muito mais seguro. Nesse caso, qual seria a minha recomendação caso você queira ter um aplicativo pago? Eu fiz uma pesquisa e o aplicativo que também está se destacando nesse momento como maior segurança é o Bitdefender. Então, se você quiser esse aplicativo, eu vou até escrever o nome dele aqui, que ele serve tanto para Android quanto para iPhone, tá bom? Deixa eu colocar o nome dele aqui. Chama Bitdefender. Desse jeito aqui, olha. Deixa eu até deixar maior. Olha. App de antivírus. Bitdefender, tá bom? Então, se você quiser optar por um antivírus pago, você pode ter esse daqui. Eu não sou patrocinado por isso nem nada do tipo, tá? É só porque tá entre os melhores nesse momento e o preço dele é muito acessível. No iPhone, custa R$ 49,99 por ano. Então, assim, é barato. Mas precisa? Não, tanto que eu nem tenho. No Android, custa, não sei. Vou ver agora junto com vocês. Beleza? Então, o que você pode fazer? Do mesmo jeito que você do Android baixou o Dr. Web Lite, você vai baixar o Bitdefender. No meu caso, ele já está até aqui, olha. Eu toco nele, ele vai abrir. E aqui ele traz, olha, total segurança e ele fala aqui, olha, comprar plano anual. Vamos ver. Olha só quanto custa. Bem mais caro. Vinícius, olha só. No iPhone, deixa eu até colocar para o outro lado lá, porque vai fazer mais sentido. Eu vou colocar até esse segundo valor, porque é o seguinte. No primeiro ano, ele custa 219. No segundo ano, R$ 439,99. Então, eu vou colocar aqui o exemplo do segundo ano, porque é o que você vai precisar pagar depois. R$ 439,99. O primeiro ano é só uma promoção, mas se você quiser continuar, você sabe que vai ficar mais caro. Deixa eu só conferir. R$ 439,99 por ano. Vinícius, por que ele custa mais caro no Android ao invés do iPhone? O iPhone, ele é um celular muito mais caro que o Android. Tem Android aí que custa R$ 1.000, 1.200, às vezes até menos que isso, alguns Androids mais inferiores. Já o iPhone parte dos 4.000. Os mais novos podem chegar a R$ 10.000. Por que um celular tão caro vai custar apenas R$ 49,99? Estranho. Sabe por quê? Lembra disso daqui que eu mencionei? Olha. Lembra disso daqui? iPhone não precisa de antivírus se tomar os cuidados acima.
Android é recomendado ter porque ele é menos seguro. Por esse motivo, o que eles fizeram? Se o iPhone não necessariamente precisa de antivírus, imagina se ele fosse caro. Quem iria pagar para ter antivírus no iPhone, já que é algo não necessário? Ninguém ia pagar por isso. Então o que eles fizeram? Colocaram um valor bem baratinho, porque é melhor vender pouco do que não vender nada para o iPhone, tá bom? Já o Android é mais comum as pessoas utilizarem porque ele é menos seguro. Então por esse motivo eles cobram mais caro. Imagina que você é uma empresa de segurança. Você, né, aquela empresa de segurança mesmo, sabe? Que toma conta de casa, de escola, alguma coisa assim. O que é melhor? O que é mais seguro? Você tomar conta. O que você iria cobrar mais caro? Você tomar conta de um local que você sabe que é muito perigoso, ou você tomar conta de uma casa num local que você sabe que ninguém ali, que ali é um bairro muito seguro, às vezes fica num condomínio fechado e tudo mais. Provavelmente você entende que faz mais sentido cobrar mais caro de um local mais perigoso. Por quê? Porque as pessoas que estão lá vão correr mais risco do que quem está num local mais seguro. Aqui, o antivírus não está correndo nenhum tipo de risco. Só que é como se fosse mais vantajoso, né? Não vantajoso, mas assim, faz mais sentido eu te cobrar mais barato de um local que eu não vou ter tanta preocupação, que no caso é o iPhone, eu não vou precisar me preocupar tanto com vírus, do que no Android, que já está mais suscetível, beleza? Então, por esse motivo, os valores são tão diferentes assim. Tá joia? Então não é nada errado que eu tô vendo aqui, nem nada do tipo. É que o iPhone ele é mais seguro, por isso o dono do antivírus, né, a empresa, cobra barato, e esse daqui, como ele não é tão seguro quanto o iPhone, ele cobra muito mais caro. Basicamente isso, beleza? E aí, deixa eu voltar aqui no aplicativo. Saiba que você pode fazer isso, mas você já entendeu que não faz sentido, tá? É muito caro. Na verdade, não é que não faz sentido. Eu sou muito mais da proteção, dos cuidados, do que instalar um aplicativo que eu vou pagar depois do segundo ano mais de R$ 400 no ano. Eu acho muito caro, tá bom? Então, se eu fosse ter um antivírus, eu colocaria esse gratuito, que é o Dr. Web Lite, beleza? E eu tenho certeza que ele já vai te ajudar bastante, vai te trazer pelo menos uma maior segurança do que não ter nada, tá? Mas reforço, além do antivírus, o antivírus é só uma... Desculpa. O antivírus é só uma dessas 4 medidas que eu passei para vocês aqui, olha. É só uma das 4 medidas. Então não se preocupe apenas com o antivírus. Você precisa instalar aplicativos de locais apenas confiáveis, você precisa manter o sistema operacional atualizado e você precisa ter atenção a links enviados por desconhecidos. Isso daqui, antivírus, é apenas uma parte, beleza? Não adianta você ter um antivírus e não fazer nenhuma dessas outras aqui, beleza? Então assim, fica a seu critério instalar ou não um antivírus. Eu não vou continuar aqui estendendo muito mais a aula porque a gente está em 70%, vai chegar a 70% agora. Até esse momento ele não apresentou nenhuma ameaça aqui e eu não vou estender mais porque deve ficar aqui mais uns 5 a 10 minutos até chegar nos 100% provavelmente. Bom, então assim, pessoal, era isso que eu tinha para trazer para nossa live, para nossa aula, né? Não é live hoje. E deixa eu te explicar por quê. Nesse momento eu estou viajando, eu estou agora provavelmente participando de um treinamento. Só que eu não queria falhar o meu compromisso com vocês de aulas semanais, por isso eu gravei essa aula com antecedência para que hoje, na terça-feira, 3 horas da tarde, aquele horário que eu estou habituado, que vocês estão acostumados a assistir aulas aqui no canal, para que isso não faltasse, para que eu não falhasse o meu compromisso com vocês. Lembra que eu falei a questão de quando algo é importante, a gente tem que se ajustar para que aquilo dali realmente aconteça? Então, fazer essas aulas aqui, eu sei que é importante para mim e para você também. Por esse motivo, eu me planejei antes, eu gravei essa aula para disponibilizar aqui para você que não
fique sem estudar uma semana, beleza? Porém, o lado negativo disso é que eu não consigo responder dúvidas aqui agora. Aquela parte onde eu fico no final da aula respondendo dúvidas relacionadas ao tema da aula, isso eu não consigo fazer hoje porque eu não estou aqui presente, beleza? Mas eu espero que vocês tenham gostado da aula, espero profundamente que vocês tomem essas medidas que eu mostrei aqui. É tão importante quanto tomar as medidas, entender o que acontece no seu celular, o que o vírus causa, como que você pega. Então eu fiz questão de explicar tudo para que você, de fato, tenha o conhecimento para se proteger. Eu poderia muito bem falar assim, olha, se prevenir para não pegar vírus, é só fazer isso, isso e isso. Mas aí você não ia ter total clareza de todas essas informações e não iria entender o que o vírus pode fazer, como que ele chega no seu celular e dessa maneira, as chances são que você poderia pegar um vírus, que você iria esquecer de tudo isso que eu falei. Então, assim, eu preferi fazer de forma mais detalhada, explicar desde o começo, para que você de verdade entenda. Porque eu não estou aqui pelas pessoas que estão buscando atalhos, querendo aprender só aquela dicasinha ali e pronto. Não, eu estou aqui para ensinar de verdade. E por isso, minhas aulas são mais demoradas, porque eu faço questão de explicar tudo desde o princípio, porque eu não venho aqui acreditando que você sabe tudo, que você já sabe o básico. Não, eu venho aqui acreditando que você talvez não saiba nada. Por isso eu venho desde o início explicando de forma detalhada. Beleza? E tá chegando no final. Eu vou aproveitar e vou segurar aqui, porque já está em 88%. Vamos ver. Eu vou dar 2 minutinhos aqui, porque aparentemente ele vai chegar no verificação concluída. Olha só, 0 ameaças detectadas. Beleza, eu tô tranquilo que não tem nenhum problema de vírus no meu celular. E você que tem Android, eu acho que vale a pena instalar o Dr. Web Lite, fazer esse tipo de verificação. Uma coisa que pode te incomodar é que ele vai ficar sempre aqui nas notificações. Olha, eu vou apagar as notificações e o Dr. Web, ele vai ficar sempre aqui, olha. Ele vai ficar sempre rodando em segundo plano, tá bom? E aí, eu não sei se isso vai te incomodar ou não, mas saiba que ele vai ficar sempre rodando em segundo plano. E tá vendo que aparece um símbolozinho aqui em cima, olha? É o símbolo dele. Esse símbolo aqui que parece uma aranha, olha, é o símbolo que fica aparecendo aqui em cima, mostrando que ele está rodando em segundo plano. Isso daqui, se ele roda em segundo plano, significa que seu celular vai consumir um pouco mais de bateria do que consome normalmente, tá bom? Então, assim, eu tô te alertando sobre isso também, e aí fica a seu critério utilizar ou não. Eu acho válido instalar, verificar, e aí você escolhe depois se vai manter ou não. Eu, Vinícius, vou remover, porque nesse meu celular aqui, eu prefiro que a bateria dele dure bastante, eu tomo os cuidados e eu não tenho nada aqui que possa ser roubado, digamos assim. Então, por esse motivo, para mim, tá bem tranquilo não ter um antivírus aqui, mas fica a seu critério. Bom, se você usa aplicativo de banco e tudo mais, talvez faça sentido manter. Beleza? Pessoal, foi isso. Fiquem todos bem, fiquem todos com Deus e nos vemos semana que vem para mais uma aula passo a passo como essa. E lembre-se, essa aula fica disponível aqui no meu canal de forma gratuita por 7 dias, mas se você for aluno da comunidade Independência Digital, dentro do aplicativo da comunidade você vai encontrar essa aula e ela vai ficar lá para você disponível ao longo de todo o seu acesso ao curso. Beleza? Então, aproveite para estudar. Até mais, pessoal!